Olá, seja bem-vindo. Meu nome é José Roberto. No artesanato que eu faço na oficina aqui, eu uso muito os redondos. E para isso eu uso essa ferramenta de um material mais sério, que no caso seria a ferragem. Eu acabo fazendo com madeira mesmo. É uma solução temporária até que eu consiga material mais firme. Mas aqui resolve bem o assunto. O vídeo de hoje é mais se tratando do freio, que aqui no caso a gente usa essa pecinha, que é parafusada aqui, e deixa um espacinho para a gente entrar com o material e trabalhar. Para fazer o redondo, funciona muito bem. No que ela trava ali, você vai conseguir rodar sem problema nenhum. Mas existem certas ocasiões em que a gente precisa rodar o circo e dependendo da situação, você tem que prender ela aqui para rodar em um outro sentido, usando a mesma ferramenta. Esse sistema não consegue prender o suficiente o material aqui e aí você não consegue executar o serviço. O sistema que eu uso aqui é um sisteminha de freio que a gente coloca aqui, nada mais é do que porca, um parafuso. Normalmente eu uso esse parafuso Allen. Ele é colocado aqui, não tem cabeça para atrapalhar, e eu aperto e solto ele por aqui, usando uma chavinha. Se eu quiser rodar o círculo, eu rodo. Se eu quiser rodar meio círculo, depois tirar a peça, prender ela de novo, rodar em outro sentido, também consigo. Isso porque esse sistema ele permite você apertar a peça, ficar bem presa, soltar para liberar ela para fazer outro tipo de serviço. Eu vou montar um sisteminha para a gente colocar aqui, no caso dessa ferramenta, para colocar o sistema de freio numa ferramenta dessa também. Espero que vocês gostem. Vem com a gente. Dando como exemplo, vou usar essa ferramenta aqui, que já está praticamente pronta. Em relação à marcação aqui, que eu acho importante, recentemente eu comecei a marcar aqui também a medida que me dá a ferramenta aqui, que no caso aqui é 3.7, 37 milímetros. Uma vez que você roda o material, eu sei que vai me dar 5 centímetros. O material que a gente vai precisar aqui no caso é 40 centímetros. Mas o foco hoje é o sisteminha de freio. Eu já prendi a porquinha aqui, prolongada, com cola instantânea, que vai me dar uma certa liberdade a mais para a gente soldar. O vão que eu deixei aqui é o para 1/4, que passa aqui tranquilo. Uma certa vantagem que essa porca prolongada oferece, apesar dela ser galvanizada e mais difícil de soldar, é que você pode soldar aqui no meio, dos dois lados, que não vai estragar a rosca. Se você for fazer com porquinha, dá para fazer também. Tem que tomar muito cuidado para não deformar aqui a entrada, senão o parafuso não vai funcionar. Aqui no caso eu soldei com MIG, aí é bem mais fácil de fazer o serviço. Mas mesmo aqui, só dê um pinguinho de solda aqui e outro aqui e vai devagarinho, com a amperagem um pouquinho mais baixa. Porque se houver muita penetração lá dentro, a parede é boa. Mas mesmo assim, uma coisinha de nada que der um calinho lá dentro, já o parafuso não vai conseguir trabalhar. Aqui no caso, tá bom, ele tá com liberdade de ir e voltar. O espaço que eu deixei aqui é para 1/4, que é o material que eu uso aqui na oficina. Para artesanato não uso mais do que isso. Mas serve também essa ferramenta, caso uma chapinha de 1/2 por 1/8, dá para trabalhar também, porque o sistema de freio aqui vai ter o avanço ali do parafuso, que vai prender a peça. E aí ele prende a peça lá. O que é legal também, porque serve no caso num freio 16 e serve também para o 5 milímetros. Então, numa ferramenta você consegue trabalhar tranquilo ali com vários tipos de material. No caso aqui é um 5 milímetros, já dei o aperto.
você for rodar, só na primeira volta que você vai ter que passar aqui por cima do freio. Soltou aqui, ele está livre. Uma outra vantagem que eu vejo aqui no caso desse sisteminha, você pode prender o material, isso depende muito da figura que a gente vai trabalhar. Eu quero meia volta aqui e na sequência eu quero dar um detalhe ao contrário, para lá ou para lá. No caso aqui, eu estou fazendo por fazer, mas o que eu quero dizer é as opções que você tem a mais. Caso, dependendo do desenho, você pode trabalhar muito mais do que só fazendo o círculo aqui no caso. O motivo da gente cortar, no caso a chapinha aqui, é que ele vai ficar bem próximo aqui. Isso facilita muito na hora da solda. Depois de colado, dá uma rodadinha no parafuso para ver se está rodando normal. Vocês estão no mesmo alinhamento. Para soldar aqui eu estou usando o eletrodo mais fino, é um 2 milímetros. O normal que eu sempre uso é o 2,5. Para não despejar tanto material aqui e estragar a porca, eu experimentei esse aqui com amperagem um pouquinho mais baixa. É uma solda mais delicada, eu estou aprendendo ainda, então tem que ir com mais calma. A vantagem de ter cortado aqui a chapinha é justamente isso, ela está junto com a porca. Se tem aquele vãozinho, aí fica mais difícil. É interessante a gente soldar as porcas com um parafuso qualquer, um parafuso mais velhinho, e não soldar com o parafuso certo que a gente vai usar. Porque pode respingar aqui no parafuso, e se acontecer isso, você não vai conseguir tirar ele. O parafuso já está soldado aqui, já está bem preso. Na sequência dele, nós vamos colocar uma chapinha, a mesma dessa, só que agora a gente não precisa cortar ela. O motivo dessa chapinha é que quando você fizer força com a nossa ferramenta aqui contra o círculo aqui no caso, ela vai querer fazer esse movimento, porque devagarinho vai entortando e vai descendo. Então a gente já põe uma chapinha aqui para ajudar ela a estacionar ali e manter o mais plano possível. Na frente dessa ponta nós temos que colocar essa pecinha. Isso porque com o material aqui ele vai ficar muito baixo aqui em relação ao centro do parafuso. O centro seria aqui e ela vai estacionar aqui, então ela está fora. Esse aqui no caso é 1/4, se for o 3,16 é mais fino ainda. O que aí a gente põe esse calcinho aqui, cola ele, para depois bater um pinguinho de solda aqui, é só para firmar ele, não vai fazer força nenhuma, é só para a peça estacionar em cima dele. Uma vez que ela estaciona aqui, ela já vai buscar o centro do parafuso que vai nascer aqui. Esse excesso aqui a gente vai tirar fora. O motivo aqui de eu ter limpado essa cavidade aqui é porque a chapinha em si ela é mais grossa do que a paredinha da porca. O que aí, no caso, quando o parafuso vier, ele ia bater na chapinha. Dando uma limpadinha aqui,
vai ter liberdade para passar aqui sem machucar ele. É interessante colar e conferir, no caso aqui, para ver se ele está passando sem estar pegando a chapinha. Ferramenta no lugar, agora a gente vai fazer uns testes. Eu normalmente uso muito o 316 e uns 5mm. O de 1/4 eu deixei espaço aqui para 1/4, mas quando é peça assim com madeira, eu normalmente não uso. Porque até os 5mm que eu já fiz aqui, não sei se dá para ver, ele forçou demais a madeira. Então o ideal aqui no caso seria com isso aqui de ferragem. Caso você, igual as outras ferramentas que eu tenho lá, eu consegui as medidas e fiz de ferragem. A madeira, como é uma coisa provisória, aí eu consigo trabalhar com 316 aqui tranquilamente. Se for uma ferragem mais pesada, a madeira em si não vai aguentar. Mas o intuito do vídeo hoje é mostrar o sistema de freio. Se aqui for de ferragem, talvez até a estrutura de ferragem, o sistema de freio é que vai ajudar muito. No caso aqui já prendi fácil e consigo dobrar. Se for para fazer argolinha, beleza, continua aqui. Se essa peça aqui você quiser fazer ela maiorzinha, dá para dar mais volta, não tem problema nenhum. Mas aqui no caso, a intenção não é fazer argola, dependendo da situação, a gente precisa fazer outros tipos de figura. É uma pecinha enjoada de fazer, é uma pecinha pequena, mais delicadinha, então para soldar assim, para quem tem mais habilidade não é tão difícil. Na MIG é bem mais fácil fazer isso. Eu queria fazer no eletrodo mais para mostrar que dá para fazer, mas tem que ter um certo cuidado para não detonar as portas aqui, aí fica difícil. O que eu mais queria mostrar é em relação ao mecanismo da coisa. É uma coisinha que, como eu havia falado, na madeira é complicado, porque a madeira não é tão resistente igual a ferragem. Mas dá, pelo menos para o 316, um pouquinho do 5mm, dá para fazer. Assim que eu consigo um diâmetro que eu preciso em ferragem, seja lá maciço assim, ou oco, encolamento, não sei, alguma coisa que dê certo um diâmetro, eu procuro fazer aqui, em ferragem, tudo ferragem, porque aí eu tenho mais liberdade de trabalhar. O que eu mais queria mostrar é o mecanismo e a maneira que funciona, e funciona, para mim, tem funcionado muito bem. Esse mecanismo é o mesmo mecanismo desse, é praticamente a mesma coisa. Da mesma forma que você dá aperto aqui, você consegue soltar facinho ali, que aí dá a possibilidade de você não só ficar nas argolinhas. No caso aqui, eu fiz por fazer. Vira de um lado, vira de outro, dependendo da figura, a gente pode precisar. E aí, tendo recurso, fica mais fácil. Bom, gente, eu agradeço a atenção, espero que tenha ajudado em alguma coisa, e a gente se vê semana que vem. Obrigado por tudo. Tchau.